Domingão, né, galera? Que domingo maravilhoso, muito conhecimento aqui na companhia do meu amigo Marco Antônio. Marco, tem mais uma questão. Tem mais uma. Mas, professor, tem uma pergunta para lhe fazer. Mas calma que eu vou dizer que essa é fácil. Análise combinatória é tranquilíssimo. tranquilo. Por isso que ele perguntar uma coisa, professor. O senhor prefere buchada ou açaí? Cara, eu prefiro buchada. Ah, não acredito. Produção, buchada ou açaí, produção? Açaí, tá vendo só? Açaí só porque é do Pará. Ah, pelo amor de Deus. Eu não gosto nem de buchada e nem de açaí, infelizmente. Não? E panelada, vai? Aí é comigo. Ah, olha, eu provei panelada do dia, adorei. Mas meu eu prefiro amigo, açaí. Você vai agora fazer uma questão de análise combinatória e depois ainda tem o professor Leonardo Gomes com mais 3 questões para você e um desafio. Desafio só o Leonardo vai falar depois para você. Arrebente aí, meu amigo. Valeu. Vamos nessa. Meu povo do Piauí, nós estamos diante de um problema que ele é sério. Todo mundo tem aquele mesmo discurso de que a gente não deve aprender análise combinatória por fórmula, mas, gente, competência 1, habilidade H2, reconhecer padrões numéricos e de contagem. Rapaziada, só existe um tipo de reconhecimento efetivo de padrão de contagem e de padrão numérico, que é através do uso da fórmula geral. Então, vai sim cair uma questão do Enem, onde o cabra não vai querer que nós calculemos o valor da solução. Ele vai querer apenas que nós indiquemos qual das respostas certas você marcaria. E aqui nós temos uma questão que envolve um pouquinho da competência 7 com a competência 6. Nós temos um prédio com 4 andares que possui 2 apartamentos por andar. Exatamente um apartamento ocupado por andar. Um oficial de justiça deseja notificar esses 3 apartamentos. Lembremos, um ocupado por andar. Qual a probabilidade de que o oficial escolha exatamente 3 apartamentos ocupados? Senhores, vamos fazer aqui um detalhe importante acontecer. Quando nós estivermos tratando de probabilidade, a probabilidade são sempre os casos favoráveis sobre os casos possíveis. E sempre que for útil a vocês, trate os casos possíveis através de combinação. Então, nós temos aqui um problema em que nós vamos desenhar aqui um prédio com 4 andares, 4 apartamentos, e nesses 4 apartamentos nós temos um ocupado em cada andar. Então, façamos o desenho, tem aqui o desenho feito, e aí eu vou perguntar a vocês o seguinte: como é que eu posso escolher um apartamento ocupado em cada andar? Bom, raciocinem, pensem comigo. De quantas maneiras eu posso escolher um apartamento ocupado no primeiro andar? 2 maneiras, ou da esquerda ou da direita. No andar de cima, 2 maneiras. E no andar de baixo, perdão, no penúltimo andar e no último andar, também 2 maneiras. Então, na hora em que você vai calcular o número de casos favoráveis, é necessário que nós pensemos em 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Mas, professor, por que isso? Porque eu quero que estejamos com um ocupado no primeiro andar, e outro no segundo, e outro no terceiro, e outro no 4. Esse E dá a ideia de multiplicação de probabilidades. Então, toda vez que você estiver diante daquilo ali, você já sabe que haverá um PFCzinho básico, mas não paremos por aí. Percebamos o seguinte: na hora que nós calculamos a probabilidade, em cima nós vamos ter 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Mas embaixo é necessário que você que está aí no Piauí, na TV Cidade Verde, no dia de domingo, tentando matar uma questão do Enem, perceba o seguinte: eu vou ter um apartamento aqui, que eu não sei quem é, um aqui e um aqui. Mas para os casos possíveis não me interessa a ordem que nós vamos escolher. Portanto, nós estamos diante de uma questão de análise combinatória, onde os casos possíveis se revelam através de uma combinação de 8, 4 a 4. Então, nós teremos um total de 8 apartamentos e escolheremos 4 desses apartamentos. Portanto, a probabilidade pedida nesse caso vai ser a potência de 2 à quarta, dividido pela combinação de 8, 4 a 4, que na resposta está dessa forma aí, que é a letra C, mas que nós podemos perceber ou tratá-la da seguinte maneira: 2 à quarta sobre 8 fatorial
dividido por 4 fatorial vezes 4 fatorial. Isso aqui, na hora que você multiplicar a primeira pelo inverso da segunda, vai aparecer isso aqui, 4 fatorial ao quadrado sobre 8 fatorial. Se essa resposta aqui aparecer, meus amigos, de todo o Piauí, tenham calma, cuidado, porque vocês já viram aqui no nosso programa que é uma questão apenas de colocar uma combinação na própria questão. Beleza? Então, a alternativa certa é a alternativa C de casa, C de Cristo, C de conseguirei ser aprovado. E agora conosco, no nosso programa, diretamente do Piauí, um dos professores mais queridos do SEV, um grande amigo de matemática, e um professor muito querido de nós todos, mestre Leonardo Gomes, esteja aqui conosco. Bota as palmas aí, né? Mestre. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Diga lá. O senhor precisa de mais alguma coisa de mim ou posso ir tranquilo? Assim, é porque assim, o Wagner Filho, ele tem um problema de toda vez que eu vou dar uma aula depois dele, ele não apaga o quadro, né? Então ele ficou também lhe devendo essa situação. Se você pudesse apagar... Não, com toda certeza. Segure aqui. Se você pudesse, segure aqui. Ele agradeceria demais. Não, tudo bem, estamos aqui para isso. Rapaziada, vem a pessoa lá de Belém, para em vez de... Ei, pô, tu gosta de negócio de Joelma, Chibinha? Eu gosto, não, Chibinha nem Joelma não, eu sou muito fã de AC/DC. Não, pô, eu não paro nessas coisas não. Não, pelo amor de Deus. Tchau, galera, beijo para vocês aí. Galera, o seguinte, nessa manhã de domingo, eu estou faltando à escola bíblica dominical, viu, Clínios? Estou faltando à igreja para estar aqui ensinando vocês nessa manhã muito produtiva. Irmão, quanta dica massa, velho, quanta dica massa. Parabéns aí, meus amigos Wagner Filho e Marco Antônio, por estar enriquecendo a matemática, não só aqui nesse domingo, mas enriquecendo a matemática no Piauí, e eu estava ali aprendendo muito também. Vamos lá, galera, é o seguinte, a gente vai falar sobre algumas competências. A competência 5 é a parte de funções e a parte de análise, de geometria analítica. Então, eu vou falar também a parte de funções e geometria analítica e a gente vai fazer uma questãozinha de boa de conjuntos, beleza? Ó, a questão de função do segundo grau, entende? Eu vou te mostrar como é que ela cai no Enem. Irmão, se tu entender que o Enem são ciclos de questões, são questões repetitivas no sentido de que são questões recorrentes, fica muito mais fácil. Estudar para o Enem, já falei, é diferente do estudar matemática. Tem vestibulares como o IFP, tem vestibulares como a própria UEMA, como a UES, que a matemática é um outro tipo de direcionamento. O Enem não. O Enem a gente vai entender um contexto, a gente vai entender uma história e assim a gente vai para as questões. Já nos outros vestibulares, as questões são muito analíticas. Ou seja, geralmente ele pede para achar o X, geralmente ele pede sem contextos, questões sem contextos, mas no Enem não. A gente vai trabalhar uma historinha e aí a gente vai para cima da questão. Beleza? Olhou uma questão, se tem uma função, olha para cá, vamos para o quadro. Galera, vamos lá. Tem um contexto na questão, a gente vai já ler a questão, mas antes de fazer ela, antes de ler a questão, eu vou te falar como cai no Enem. É uma prática que eu gosto muito de fazer. Quando eu vou falar qualquer questão, qualquer assunto de matemática, eu não dou aula do assunto, eu dou aula de como é que esse assunto ele vai cair no Enem. Irmão, vai ter questão de função do segundo grau no Enem, isso é certeza. Então, como é que cai? Geralmente, ele vai pedir duas palavras-chave, ou um valor máximo, vou abreviar, ou um valor mínimo. Ou geralmente vai ter função nas alternativas, ou geralmente ele vai te dar um gráfico. Cara, eu sou mesmo assim com os anjos. Como eu sou da igreja, eu sou mesmo assim com os anjos. Então tu tem que entender uma parada. Eu sonhei que vai cair uma questão de valor máximo barra mínimo no Enem e de função do segundo grau. Tu vai assistir essa aula, tu vai lá no dia 10 de novembro, tu vai fazer o segundo dia e tu vai lembrar, irmão, aquele cara realmente é profeta do Senhor. Por quê? Porque vai cair questão de valor máximo e valor mínimo. Pode cair gráfico? Pode, mas eu creio que vai cair questão de valor máximo ou valor mínimo. Isso aqui é um pouco confuso, certo? Cara, a gente vai falar de função, quando eu vou falar de função do segundo grau, eu tenho que lembrar
que a função do segundo grau, na verdade, é uma parábola. E essa parábola, ou ela é voltada para cima, ou ela é voltada para baixo. Entende? Ou ela é assim, ou ela é assim. Tudo isso vai depender do valor do A. Qual é a forma de uma função? Uma função tem essa forma aqui, ó, f de x igual a ax2 mais bx mais c. Vamos entender como é que funciona aqui, ó. Se esse valor que acompanha o x ao quadrado for positivo, a minha concavidade ela é para cima. Ou seja, se o valor é positivo, ela é para cima. Porém, se esse valor for negativo, a minha concavidade é para baixo. É aí que é confuso. Leonardo, como é que eu sei se a questão vai me pedir o valor máximo ou o valor mínimo? Geralmente ela fala no enunciado, mas a gente tem que entender essa parada aqui. Cara, quando o A é positivo, aí o aluno confunde. Ah, professor, se o A é positivo, então eu tenho um valor máximo. Calma aí. Entende? Se o A é positivo, a minha concavidade é para cima, mas meu ponto é lá embaixo. Esse ponto lá embaixo é chamado ponto mínimo. Beleza? Se minha concavidade é para baixo, ou seja, eu tenho um valor lá em cima, esse valor é chamado valor máximo. Tranquilo? Como é que eu acho esse valor máximo ou esse valor mínimo? Vai depender do que a questão vai pedir. Irmão, geralmente, valor máximo ou valor mínimo, a gente vai pedir x do vértice ou y do vértice. É aqui que a gente vai tentar entender a gramática da coisa. O aluno, geralmente, ele sabe fazer questão de x e y do vértice, mas, às vezes, ele fica perdido na gramática da questão. Se tiver uma função nas alternativas, o professor Wagner ensinou o jeito de fazer, mas, quando é do primeiro ou do segundo grau, geralmente, a gente substitui os valores e acha a função correspondente. E o gráfico da função, tu vai entender que, ó, se o A for positivo, eu vou ter dois valores. Esses valores são chamados zeros da função. Eu vou cortar. Geralmente eu vou cortar aqui, ó. Em um valor, esse ponto aqui é o ponto C, se eu tiver no gráfico do eixo Y, e aqui do gráfico do eixo X. E esses valores aqui são chamados zeros da função. Mas eu quero focar em algo que eu tenho certeza que vai cair, que é valor máximo e valor mínimo. Como é que eu acho o valor máximo e o valor mínimo de uma questão? X e Y do vértice. E a gente vai ter que fazer uma anotação aqui, ó. X do vértice é menos B sobre 2A e o Y do vértice é menos delta dividido por 4 vezes o valor de A. Vamos para cá. Vamos para as questões. Analisando as vendas de uma empresa, o gerente concluiu que o montante de área arrecadada em milhar poderia ser dado pela expressão x ao quadrado sobre 4 menos 10x mais 105, em que os valores de x representam os dias do mês, variando de 1 a 30. Um dos fatores para avaliar o desempenho mensal da empresa é verificar qual é o menor montante diário arrecadado ao longo do mês. Ó, você que vai ter acesso a esse material, tu vai ter que sublinhar aqui, ó, qual é o menor montante diário V arrecadado ao longo do mês, beleza? E classificar o desempenho conforme as categorias apresentadas a seguir. Ele vai te dar as categorias. No caso, qual seria a classificação de desempenho da empresa? Vamos entender a parada, ó. Volta para cá. Aqui eu tenho minha função. O que é que a questão está falando? Esse valor de V é o montante. E esse valor de X é o tempo. O tempo é dias do mês. É os dias, é o dia do mês. Vamos entender a parada. Ó, a questão, ela vai te pedir alguma coisa mínima ou máxima. Olha para mim. Cara, nesse caso aqui, seria valor máximo ou valor mínimo? Essa questão tu vai responder aí. Seria valor máximo ou valor mínimo? Meu irmão, o A é positivo. Se o A é positivo, eu tenho um valor mínimo. É o que a questão está pedindo. Então vamos aqui, ó. É o seguinte. Se eu pedisse assim, qual o dia que deu o montante mínimo? Ou se eu te perguntasse, qual o montante mínimo? Eu vou fazer duas perguntas diferentes. O professor Clemilson é professor de português de interpretação de texto. E aí eu não sei como é que se chama isso aqui, na verdade. Mas ele vai me ajudar aqui. Quando eu falar assim, ó, qual o dia que deu o montante mínimo? Quem é o personagem principal da minha frase? Bora, Clemilson, me ajuda. Qual o personagem principal? O dia que deu o montante mínimo. A galera de casa vai responder.
O principal personagem é quem? O dia. Ei, como é que eu chamo isso aqui? É substantivo, é adjetivo, é adjunto, é adnominal? É sujeito, é? Régua. Ó, o dia é o personagem principal. Olha pra cá, olha pra cá. Dia, tempo, é montante V ou X? É o X, né? Assim? Então, se eu pedisse o dia, eu estou pedindo o tempo. E o tempo é o X. Nesse caso, seria o X do vértice. Beleza? Olha para cá, olha a gramática da coisa. Como o Enem tem conectivos que representam muito bem a matemática. Qual o montante mínimo? Ei, qual é o personagem principal dessa frase? O personagem principal é o montante, que é o sujeito da minha frase, não é assim? Acho que é o sujeito da minha frase. Então, se eu estou te pedindo um montante, o montante é X ou é Y? O V, no caso aqui, está no lugar do Y. Então, eu vou pedir o Y do vértice. É isso que eu quero que tu entenda. Geralmente vai cair X ou Y do vértice. E tu tem que entender qual é o personagem principal que a questão está pedindo. A nossa questão está pedindo exatamente isso, ó. Qual o montante mínimo? Ou seja, eu estou pedindo o Y do vértice. Vem para cá. Menos delta sobre 4 vezes o valor de A. Aí a gente vai ter que calcular o delta aqui separado. Ó. A gente sabe que o valor de delta é B ao quadrado menos 4AC. A galera que está no terceiro ano, quem vai fazer o vestibular, já sabe de cor e salteado quem é o A, quem é o B e quem é o C. O A é quem acompanha o X ao quadrado, o B é quem acompanha o X e o C é quem anda sozinho. É o lobo solitário. Então vamos calcular. O valor de delta vai ser menos. O valor de B é menos 10. Então vai ser menos 10 ao quadrado, menos 4 vezes. O valor de A é quem acompanha o X2. Nesse caso é 1 sobre 4. Vezes o valor de C, que é 105. Beleza? Então tá aqui o valor do delta. Então quem é o delta? Vai ser 100 menos. Ó, esse 4 pode mandar para o espaço aqui e vai ficar 100 menos 105. O valor de delta vai ser menos 5. Vamos voltar para cá. Então quem é meu y do vértice? É menos o valor de delta. Menos o valor de delta. Então vai ser menos 5 sobre 4 vezes o valor de A. E o A é 1/4. Se eu cortar o 4 com 4, menos com menos é quem? É mais 5. É só tu entender qual é o intervalo do 5. Vamos aqui para as alternativas. Olha para cá. Quem é o intervalo do 5? É um intervalo ruim, que está entre 10 e 4. Então a resposta aí seria a letra D de dado. Tranquilo? Tu precisa entender que uma questão de função do segundo grau vai cair valor máximo ou valor mínimo e entender que é x e y do vértice. Tranquilo? Galera, próxima questão. Essa questão ela abrange 2 conteúdos. Geralmente, eu estou dentro da competência 5. O que é a competência 5? Todas as funções. Função do primeiro, função do segundo, logaritmo, exponencial, por aí vai. E a geometria analítica. A galera confunde muito pensando que geometria analítica está na competência 2. Não, geometria analítica está na competência 5. Então vamos entender o seguinte, essa questão, eu já sei que ela é uma reta. Se ela é uma reta, ela pode ser 2 coisas. Ou ela pode ser uma função afim, uma função do primeiro grau, ou ela pode ser uma questão de equação da reta, que é uma questão de geometria analítica. E eu vou fazer das 2 maneiras. Claro que eu vou fazer de uma forma bem rápida, e de uma forma mais detalhada, com medo de cair outra questão bem parecida com isso. Vamos para cá. Ó. No espaço, a falta de gravidade faz com que o organismo produza mais cálcio. E como o mineral não é usado, o corpo o expele, fazendo com que os ossos diminuam de tamanho. Um dos ossos que sofre essa redução é o fêmur. O gráfico apresenta a evolução linear do tamanho desse osso ao longo de 3 meses em um astronauta que, antes de ir para o espaço, tinha um fêmur de 50 centímetros. Aí ele te dá aqui uma evolução, né, um decaimento do tamanho do fêmur. Por exemplo, quando o cara foi para o espaço com o tamanho do fêmur de 50 centímetros. Só que tu percebe que um mês depois, o tamanho do fêmur dele diminuiu. Ou seja, o cara está diminuindo, né? É como se fosse, tivesse regredindo o tamanho dele lá no espaço. Por bem, como esse astronauta ficará 5 meses no espaço, considere que a tendência de sua evolução óssea, observada nos 3 primeiros meses, mantenha-se a mesma ao longo dos próximos meses. O tamanho em centímetro do fêmur desse astronauta, ao completar 4 meses no espaço, será de... Cara, a gente vai ter que entender o que está acontecendo nesse gráfico. Não é gráfico estatístico, isso aqui não é competência 6. O Marco Antônio falou sobre competência 6, mas aqui não é competência 6. Aqui é um gráfico de uma função do primeiro grau. Vamos para cá. É o seguinte, ó, coloca aqui no quadro.
Irmão, eu vou fazer essa questão de uma forma bem simples, bem rápida, bem prática e bem fácil. Só que eu vou complicar um pouquinho ela, porque eu quero mostrar como achar a equação da reta de uma forma bem rápida. Então vamos aqui, ó. É o seguinte, o cara quer saber qual vai ser o tamanho do fêmur nos 4 meses, ou no mês 4. O que é que eu consigo observar? Ah, Leonardo, mas ele dá até o 3 aqui. Cara, mas o 3 não me dá um valor fixo. Ele não me diz o valor coerente, um valor correto. Então o que é que ele dá? Ele dá um valor extremamente certeiro no 2 meses. Então o que é que a gente percebe? Um decaimento constante. Cara, função do primeiro grau, ou função afim, sempre é um decaimento constante. O que foi que aconteceu aqui, ó? Caiu 1,5 centímetros em 2 meses. Caiu 1,5 centímetro em 2 meses. Cara, do segundo mês para o 4º mês, são quantos meses? Não são 2 meses? Então vai cair também 1,5. Então, se eu estou no 48,5, eu vou cair 1,5. Ou seja, eu vou cair para o 47. É o nosso gabarito. Pronto. Tu entendeu a linearidade da coisa? Já era. Tu marcou teu resultado. A resposta seria a letra D. Pronto. Se em 2 meses caiu 1,5, nos próximos 2 meses também vai cair 1,5. Ou seja, 48,5 menos 1,5, 47. Beleza? É o seguinte. Tá aqui, ó. Motor, entendeu o padrão do gráfico, já era. Só que eu preciso te ensinar como é que acha a equação da reta, que é uma parada que geralmente cai no Enem. Como é que cai geometria analítica no Enem? Irmão, vai cair de 3 formas. Ou cai distância entre pontos, ou vai cair a equação da reta ou a equação da circunferência. E eu consigo mostrar para ti, a galera odeia geometria analítica. Só a galera que não é aluno do SEV-CPC. Porque quem é aluno do SEV adora a geometria analítica. Por quê? Porque a gente ensina de uma forma bem rápida. Essa semana eu fui dar aula de geometria analítica e eu mostrei como é que acha a equação da reta de uma forma muito rápida e a galera ficou assim, meu Deus, aí eu aprendi lá no YouTube, eu aprendi com outro professor que faça variação e isso e aquilo. Olha pra cá, vem pra cá. Ó. É o seguinte, se eu te pedir aqui, ó, qual é a equação dessa reta? Qual é a equação dessa reta? A forma da equação é a seguinte, ó, é ax mais by mais c igual a 0. Aí, geralmente, tu faz com a variação do y, variação do x, isso e aquilo. Eu não faço assim. E sempre dá certo. E sempre dá certo. Tá olhando para a câmera aqui, mas é aqui, ó. Sempre dá certo. Então, vamos aqui. Que ponto é esse aqui? Nesse ponto, o x é 1 e o y é 3. Ó, 1 e 3. E nesse ponto bem aqui, o x é 5 e o y é 6. Tu precisa descobrir 2 pontos. Se tu descobrir 2 pontos, a regra é muito clara. Tu vai fazer o seguinte, ó. Tu vai fazer o segundo menos o segundo ponto indo, o primeiro ponto menos o primeiro ponto voltando, os extremos menos os meios. Quem tá assistindo essa aula e não vai fazer nem, até tu vai aprender essa parada aqui, ó. Se liga. Eu tenho o primeiro ponto aqui e o segundo, e eu tenho o primeiro ponto aqui e o segundo. Me ajuda. Segundo menos o segundo. Então vai ficar 3 menos 6, menos 3. Menos 3 o que, Leonardo? Menos 3x. Pronto, já achou quem acompanha o x. Já era. Só que agora eu vou fazer voltando. Quem eu vou fazer voltando? 5 menos 1. Quanto é que é 5 menos 1? 4. Aí tu vai botar mais 4. Mais 4 quem? 4y. E aí tu vai fazer os extremos. Quem são os extremos? O 1 e o 6. Quanto é 1 vezes 6? 6. Menos quem? Menos os meios. Quem são os meios? 3 vezes 5, 15. Tudo isso igual a 0. Aí tu ajeita, ó. Menos 3x mais 4y menos 9 igual a 0. Tá aí a equação da reta. Beleza? Então, tu não precisou fazer conta demais. Tu entendeu esse macete aqui. Segundo menos o segundo indo, primeiro menos o primeiro voltando, extremo menos o meio. Macetou a equação da reta. Olha pra cá, como é que eu faria também, ó. Quem é esse primeiro ponto? Esse primeiro ponto aqui é o ponto 0 e 50. Quem é esse outro ponto? Esse outro ponto aqui, ó, é o ponto 2 e 48,5. Me ajuda. Esse aqui é o primeiro, esse aqui é o segundo, primeiro e segundo. Segundo menos o segundo indo, 50 menos 48,5, 1,5x. Primeiro menos o primeiro voltando, 2 menos 0, 2. 2y
mais. Quem são os extremos? 0 vezes 48,5, 0. Quem são os meios? 50 vezes 2, 100. Tudo isso igual a 0. Olha a minha equação da reta. Olha como foi rápido. Fechou? Macetou a equação da reta. Aí ele quer saber o seguinte. Quando o x for 4, quanto é que é o y? Aí tu substitui, ó. 1,5 vezes 4 mais 2y menos 100 igual a 0. 2y vai ser 1,5 vezes 4 é 6. 6 menos 100 vai dar menos 94. Vai para o outro lado como? 94 positivo. Y vai ser 94 dividido por 2, que também dá 47. Beleza? Eu achei necessidade de explicar por equação da reta, porque pode ter uma questão que peça a equação da reta também no Enem. Tranquilo? Então, questão de gráfico de função do primeiro grau pode ser tanto geometria analítica como função afim ou função do primeiro grau. Tranquilo? Beleza? Vamos para a saideira, fechou? Ó, a questão de número 3, eu trouxe aí uma pitada de regionalidade para a gente vai fazer uma questão muito regional e que é uma da interdisciplinaridade do Enem, né? Vamos lá. A rede de satélites destinada para a função GPS é de aproximadamente 30 satélites que circundam a Terra em 6 órbitas. Essa questão, tu nem vai precisar tanto desse contexto. Ele vai te explicar o que é interseção, o que é união e o que é diferença. Eu vou te explicar isso aqui bem rapidinho também. Olha para cá. Analise a imagem a seguir e considere que os círculos são conjuntos e as cidades indicadas são elementos. Então, tu vai entender o que é que está acontecendo em cada um dessas cidades. Por exemplo, no satélite 1, eu estou circundando a cidade de Mossoró, Natal, João Pessoa, Recife e Juazeiro. No satélite 2, Caxias, Teresina e Picos. Aí tu vai entender que tem cidades que é comuns ao satélite. Tem cidades que têm alguns satélites e tem cidades que não têm outro satélite. É o que a questão está pedindo para analisar em cada uma delas aqui, ó. Em relação à imagem, o que é que está acontecendo em cada uma aqui, ó. Aí ele vai te pedir alternativa por alternativa, que é o que a gente vai fazer. E eu preciso da questão... Ei, Wagner, tu vai me ajudar aqui, paizão. Vamos lá, bora pra cá, ó. O satélite 1, eu tenho essas cidades. Eu já anotei aqui para ficar mais fácil. Mossoró, Natal, João Pessoa, Recife e Juazeiro. Eu anotei quais são as cidades de cada satélite. Então, primeira questão. Ele fala o seguinte. A interseção, irmão, anota em algum lugar aí, ó. Interseção. É intersecção ou interseção, Wagner? Tu chama de como? Intersecção. Intersecção, né? Eu vou botar só inter aqui. A intersecção são os elementos comuns. Ou seja, o que é que tem um e tem no outro? É só isso que tu precisa entender. Vamos lá. A interseção do 2, 3 e 4, ou seja, 2, 3 e 4, ou seja, o que é que tem em comum no 2, 3 e 4? Ele afirma que é picos. Picos tem no 2? Tem. Tem no 3? Tem. Mas não tem no 4. Beleza? Ó, ele está dizendo que a interseção de 2, 3, 4 tem picos. Não tem. Por quê? Porque não tem um pix no satélite 4. Fechou? Então, não é a letra A. Vamos para a letra B. A diferença. Cara, tu tem que anotar aí. Diferença é o que eu tenho em um, mas não tenho no outro. Eu não sei se tem a vírgula bem aqui, Clemilson. O que tem um, tem a... Aqui minha gramática é bem fraquinha. Mas vamos lá. O que é a diferença? É o que tem um, mas não tem outro. Vamos entender. A diferença entre 1 e 4. Meu irmão, o que é que tem no 1, mas não tem no 4? Vamos perceber. Mossoró tem no 1 e tem no 4? Não. Então a diferença envolve aqui. Só que ele está dizendo que é Petrolina, Aracaju e Juazeiro. Irmão, no satélite 1 nem Petrolina tem. Ou seja, não pode ser minha resposta, porque não tem Petrolina no satélite 1. Então também não é. União. Já união é unir. Tu vai unir os elementos. Ou seja, o que tem nos dois elementos, aí tu faz aquela união. Vamos lá. O 3 e 4. Se eu unir o 3 e o 4, vamos lá, vamos unir todo mundo aqui. Ele está dizendo que é Picos, ok, eu tenho no 3. Ele está dizendo que é Juazeiro, ok também. Petrolina, ok também. Aracaju, também. E Salvador. Só que Salvador não está em nenhum dos dois. Ou seja, se não está em nenhum dos dois, eu não posso unir. Também não é a letra C.
A diferença entre 2 e 3. Cara, o que é que tem no 2, mas não tem no 3? Diferença de 2, 3, só para tu lembrar também. Diferença de 2, 3 é diferente da diferença de 3, 2. Beleza? Quando eu pergunto 2, 3, é o que tem no 2, mas não tem no 3. Vamos lá, vamos analisar. Ele fala que é Caxias, ok. Ele fala que é Teresina, também tá ok. Ele fala que é Picos. Aí não, paizão. Porque Picos tem nas duas cidades. Não é diferença. Então, não pode ser a letra D. A nossa resposta só pode ser quem? Só pode ser a letra E, porque ele está dizendo que a união entre 1, 2 e 3 é Caxias, Picos, João Pessoa, Juazeiro do Norte, Natal, Petrolina, Recife, Teresina e Mossoró. E aí eu acabo unindo os 3 aí. É isso, a nossa questãozinha de conjuntos, junto com interdisciplinaridade nordestina. Aí a matemática fica fácil Aí desse brilha. jeito, viu? Show de bola. Valeu. Leonardo, eu ouvi dizer que tu trouxe um desafio aí pra galera que tá em casa. Eu trouxe um desafio de geometria analítica, equação da circunferência. E aí você vai assistir essa parada. Você que está assistindo, você vai tentar esse desafio de geometria analítica da equação da circunferência. E aí tu manda pra gente aí que a gente resolve. Bote aqui, eles vão receber. Tá Leia, aqui. leia. Uma arruela, que é um disco fino com furo circular interno, tem suas dimensões projetadas sob um sistema de coordenadas cartesianas. A equação da circunferência é dada por x2 mais y2 menos 8x menos 8y mais 7. A distância da circunferência interna para externa é 2,5. O furo interno que está no meio da arruela tem área igual a quanto? Cara, ó, eu vou te dar só uma deixa. Rapaz, vai dar deixa. Só uma deixa, Rapaz, só deixa. Tu vai calcular só o raio. Pronto. Tu tem essa equação da circunferência, tu vai achar o raio da equação da circunferência e vá, já era. Pronto, morreu. Leonardo, Tamo junto. vai embora ainda não. Não, vou Nós não. temos o tão esperado bate-papo com os professores, com dicas, com bizus, com curiosidades, com dados estatísticos no próximo bloco. Mas antes do próximo bloco, quero dizer uma coisa para você. Dia 26 de outubro nós teremos o VestSev. O que é o VestSev? É o concurso de bolsas para o SEV Colégio. Faça o VestSev, se matricule e ganhe todo o material do sistema SEV, ganhe de graça. Aí é um pleonasmo, viu o nome disso. Tá bom, meu irmão? Valeu, galera. Até o próximo bloco com bate-papo com os professores e também as dicas de quem já passou. Show! Fechou.